Confissões. Santo Agostinho. De Magistro, do Mestre. Capítulo 4. Se esses sinais se mostram com sinais. Agostinho. Argumentas com agudeza, e por isso considera a possibilidade de convir entre nós que se possam mostrar sem sinais as ações que não estão em curso quando da pergunta, mas que podemos fazer logo em seguida, ou as que fazemos desde que as ações nada mais sejam do que os próprios sinais. Pois, quando falamos, emitimos sinais, donde se gera a palavra significar. Fazer sinais significa. Adiodato. É possível convir. Agostinho. Portanto, ao discutirmos sobre os sinais, se podem mostrar uns sinais por meio de outros, mas quando falamos das coisas em si, que não são sinais, não se podem mostrar senão fazendo o logo após a pergunta, se for possível, ou dando algum sinal pelo qual possam ser compreendidas. Adiodato. Exatamente. Agostinho. Nessa tríplice possibilidade, vamos primeiro considerar, se quiseres, o caso em que se mostram sinais com sinais. Diga-me, as palavras sozinhas são sinais? Adiodato. Não. Agostinho. Parece-me, portanto, que, ao falarmos, usamos as palavras para significar, ou as palavras em si, ou bem outros sinais, como seria o gesto associado à fala, ou as letras que usamos na escrita, porque o que indicamos com estes dois vocábulos gesto e letra, ou são sinais em si mesmos o próprio gesto, e as próprias letras, ou algo que não é sinal, como quando dizemos pedra. Esta palavra, pois, é um sinal, enquanto representa algo, mas a coisa indicada não é um sinal. Este gênero de palavras, que representam coisas que não são sinais, não pertence, porém, à parte que nos propomos discutir. De fato, nós nos propomos considerar o caso dos sinais, que são expressos por sinais, e no caso distinguimos dois aspectos, ou se ensinam e recordam os mesmos sinais, ou outros sinais diferentes. Não te parece? Adiodato. Está claro. Agostinho. Dize-me, então, os sinais que são palavras sob qual sentido recaem. Adiodato. O ouvido. Agostinho. É o gesto? Adiodato. A vista. Como, por acaso, as palavras escritas não serão também palavras? Ou, para ser exato, não serão entendidas como sinais de palavras, sendo a palavra o que se profere, com certo significado, articulando a voz. Mas a voz só pode ser percebida pelo sentido do ouvido. Disso resulta que, quando se escreve uma palavra, apresenta-se um sinal aos olhos, que suscita na mente o que será percebido com o ouvido. Concordo plenamente. Creio que também concordarás em reconhecer que quando dizemos nome queremos significar algo. É verdade. Mas o que afinal? Naturalmente aquilo cujo nome se profere, como Rômulo, Roma, virtude, rio e incontáveis coisas. Estes 4 nomes significam alguma coisa? Sim, algumas coisas. Achas que há diferença entre estes nomes e as coisas que eles significam? Muitíssima. Gostaria de ouvir de ti qual é esta diferença. Concordas em que chamemos de significáveis as coisas que podem ser expressas pelos sinais, e não são sinais em si mesmas, assim como chamamos de visíveis as que podem ser vistas, para depois discutirmos sobre elas mais comodamente? Em primeiro lugar, estes são sinais e aquelas não o são. E os 4 sinais que antes proferiste podem ser significados por qualquer outro sinal? Concordo. Admira-me que penses eu ter esquecido aquilo que ficou assentado, isto é, que as letras escritas são sinais de sinais, ou seja, sinais dos sons que a voz articula. Admira-me que penses eu ter esquecido aquilo que ficou assentado, isto é, que as letras escritas são sinais de sinais, ou seja, sinais dos sons que a voz articula. Que diferença há entre eles? Aquelas as letras escritas são visíveis, e estes os sons articulados pela voz, audíveis. Terás alguma dificuldade em aceitar este adjetivo, audíveis, uma vez que admitimos significáveis. Certamente que o aceito, e com agrado. Contudo, ainda pergunto se esses 4 sinais podem ser expressos por algum outro sinal audível, como lembraste acontecer com os visíveis. Sim, isto também foi mencionado há pouco.
Por isso respondi que o nome significa algo, e ao significado associei esses 4 nomes, e aqueles e estes, posto que se proferem com a voz, reconheço serem audíveis. Qual é, pois, a diferença entre o sinal audível e as coisas audíveis, que significa que, por sua vez, também são sinais? Entre o nome e estas 4 coisas que associamos ao seu significado, parece-me haver esta diferença: o nome é sinal audível dos sinais audíveis, enquanto as coisas audíveis são também sinais audíveis, mas não de sinais audíveis, e sim de coisas em parte também visíveis, como Rômulo, Roma, rio, e em parte inteligíveis, como virtude. Aceito e concordo, mas sabes que é a palavra tudo aquilo que é proferido com a voz e que traz em si algum significado? Sei. Logo, o nome também é palavra, pois é proferido articulando a voz e tem um significado, e se afirmamos que um homem eloquente utiliza palavras apropriadas, sem dúvida. Concordo. Agostinho. Gostaria que me respondesses também a isto. Vimos ser a palavra sinal do nome, e o nome sinal do rio, e o rio sinal de uma coisa visível. E como reconheceste a diferença entre esta coisa e o rio, isto é, o seu sinal, e entre este sinal e o nome, que é sinal deste sinal? Qual julgas que seja a diferença entre o sinal do nome, que dissemos ser a palavra, e o mesmo nome de que ela é sinal? Adiodato. Julgo que a diferença seja a seguinte: o que é significado com o nome, é significado também com a palavra, como, pois, nome é palavra, assim também rio é palavra. Mas nem tudo o que é significado com a palavra o é pelo nome. Também aquele se que principia o verso que propuseste, e aqueles de do qual tratamos tão longamente, arrazoando até chegarmos à presente questão, são palavras, mas não nomes, e podemos encontrar inúmeros exemplos como estes. Pois, como todos os nomes, são palavras, mas nem todas as palavras são nomes, julgo estar clara a diferença entre a palavra e nome, isto é, entre o sinal daquele sinal que não significa nenhum outro sinal, e o sinal daquele sinal que pode significar outros. Concedes que todo cavalo é animal, mas nem todo animal é cavalo? Haverá como duvidar. Pois bem, entre nome e palavra existe a mesma relação que há entre cavalo e animal. A menos que discordes pelo fato de que por verbum, além de palavra, pode-se entender verbo. Isto é, aquela parte do discurso que descreve a ação e se declina, como escrevo, escrevi, leio, li, o que obviamente não são nomes. Acabas de esclarecer o que me suscitava dúvidas. Isto não deve preocupar-te. Na verdade, em geral, chamamos sinais a tudo que contém um significado, dentre os quais encontramos também as palavras. Ainda chamamos sinais, insígnias, as bandeiras militares, que são sinais propriamente ditos, o que não se poderia afirmar das palavras. Todavia, se te dissesse que todo cavalo é animal, mas nem todo animal é cavalo, assim como toda palavra é sinal, mas nem todo sinal é palavra, creio que não restaria dúvida alguma. Entendo sim, e concordo plenamente, que entre palavra tomada em sentido geral de nome existe a mesma diferença que há entre animal e cavalo. Agostinho. Sabes também que, quando dizemos animal, este nome trissílabo, que a voz profere, não é a mesma coisa que com ele se significa? Adiodato. Já concordamos sobre isto há pouco, a respeito de todos os sinais e de todos os significáveis. Agostinho. Não te parece que todos os sinais significam uma coisa distinta deles próprios? Pois ao pronunciarmos este trissílabo, animal, de modo algum significaremos aquilo que ele mesmo é. Adiodato. Não, certamente, pois quando dizemos sinal, este significa todos os outros sinais, quaisquer que sejam, incluindo a si mesmo também, pois é uma palavra, e, como vimos, todas as palavras são sinais. Agostinho. É quando proferimos o dissílabo verbum palavra, não acontece algo semelhante? Pois, se tudo o que proferimos, com algum significado, é também significado por este dissílabo, ele também está incluído no gênero dos sinais. Adiodato. Assim é. Agostinho. Não é assim também para nome? Este, pois, significa os nomes de todos os gêneros, e nome mesmo é de gênero neutro. Ou, se te perguntasse que parte da oração é nome, não poderias responder-me acertadamente dizendo nome?
Adiodato. Poderia. Agostinho. Portanto, há sinais que, entre as outras coisas que significam também a si mesmos. Adiodato. Ah, Agostinho. Quando dizemos conjunção, julgas que este sinal quadrissílabo possa ser um daqueles? adiodato. Certamente que não, porque as coisas que significa não são nomes, enquanto ele é um nome.